Sejam bem-vindos ao Iceberg do Adult Swim, um iceberg feito para adultos. Mentira, eu sei que a maioria que assiste o YouTube é um bando de moleque que mente na hora de colocar a idade no cadastro. Mas tudo bem, não há nada de extremamente pesado por aqui. Pelo menos eu acho. E se você não sabe o que é um vídeo de iceberg, trata-se basicamente de uma imagem que surgiu na internet que separava as camadas entre Surface, Deep Web e Dark Web, que acabou se tornando um meme que podemos utilizar qualquer assunto para separar várias camadas em diversos tópicos variados. E sim, eu estou focando em trazer mais icebergs porque eu percebi que vocês gostam bastante quando eu faço esse conteúdo. Então é uma questão de tempo até esse canal congelar. Camada 1. Too many cooks. Esse, na minha visão, seria uma representação de mais uma sitcom comum, com uma história totalmente genérica, representando uma clássica família americana, composta por um casal, vários filhos e a avó morando com eles, e no qual ocorrem vários acontecimentos totalmente comuns no cotidiano de uma família. Mas não se enganem, o vídeo começou com uma música totalmente animada e comum para uma situation comedy, mas quando você acha que acabou o que seria a abertura do show, ela simplesmente continua, e daí você percebe que tem algo de muito errado acontecendo. Então é mostrado cada vez mais personagens que parecem serem aleatórios, o que nos dá a entender que essa família ou é muito grande ou então estamos vendo outras pessoas, além de um gato antropomórfico chamado Smurf. E depois de 3 minutos assistindo, eu particularmente já fiquei bem desconfortável com o que eu estava vendo. E a premissa do show muda completamente, pois tudo na série continuava mudando de tema sem parar. Então a música finalmente acaba e o episódio começa. Na verdade não, o que seria o suposto início do episódio fica se repetindo em um looping. E daí surge um cara com espada e ele começa a assassinar todo mundo. Então a esse ponto você já chega à conclusão de que tem algo extremamente bizarro acontecendo. E como é bizarro, viu? Todo mundo literalmente começa a entrar em desespero e morrer. É completamente desconfortável assistir isso, pois até o Smurf morre, eu achei essa parte mais triste. E no final, do nada, todo mundo tá vivo e tirando uma foto. E sério, eu achei a sensação de assistir esse vídeo bem parecida com a mesma que tive ao ver Don't Hug My Carriage. É como se você apenas estivesse assistindo, mas não entendendo exatamente o que aconteceu de fato. Mas isso cabe à interpretação de cada um. April Fools. Acredito que todos saibam que o dia 1º de abril é considerado o dia da mentira, e conhecendo o bloco do Adult Swim já dá pra imaginarmos que eles não vão deixar essa data passar batida. E então nessa de pregar peças nas pessoas ou mentir, o bloco criou uma tradição de enganar o público, alterando os programas e exibindo algo totalmente obscuro e diferente, onde a cada ano o que nos é apresentado muda em relação ao ano anterior. E isso começou em 2004, onde os personagens do programa que estivessem passando eram exibidos com bigodes. Um dos que eu achei mais interessante foi também o de 2013, onde o tema foi gatinhos, e nesse, em 2021, onde o bloco foi trocado para Adult Swim Jr., com o tema para bebês entre várias aspas. Seth Rogen's Phone. Se você, assim como eu, é um grande fã de Superbad, com certeza conhece o Seth Rogen. E aliás, foi ele quem escreveu o roteiro do filme e atuou como policial Michaels. Mas isso não vem ao caso, o que aconteceu foi o seguinte: em The Eric Andre Show, na entrevista com Seth, eles acabaram soltando o que seria o suposto número de telefone do mesmo. E realmente, era de fato o número real dele. Tanto é que logo após isso acontecer, o telefone dele não parava mais de tocar de tantos fãs ligando. Ele chegou até mesmo a twittar o seguinte: Eric, tell people to stop phoning me. The Harf She Hollers Bumpers. Eu nem sei por onde começar a comentar sobre esse tópico, mas trata-se dos bumpers de uma série chamada de The Harf She Hollers, no qual eles são muito macabros e duram pouco tempo. Um dos mais famosos é dessa mulher, que parece o Coringa sorrindo, e ela fica rindo sem parar até espirrar sangue da sua boca, parecendo que tá no espaço, pois o sangue não cai sob influência da gravidade, até formar o nome da série. E os outros comerciais também são incrivelmente bizarros, com bastante cenas nojentas, que caso você estiver comendo, talvez não seja uma boa ideia assistir. Enfim, já deu pra perceber que os bumpers são bizarros, né? E sim, isso foi parte de uma campanha promocional de jumpscare do bloco. The Down is your enemy. Esse realmente não tem nada de tão interessante na minha opinião, é só uma imagem desconfortável que era utilizada para afastar as criancinhas que ficavam acordadas até tarde na TV, ou então que acordavam muito cedo, pois ela era transmitida antes de fato da programação do Cartoon Network começar. Existem também creepypastas sobre isso, mas sabem como é, né? Creepypasta não dá pra levar a sério na maioria dos casos. E em setembro desse ano, 2021, esse bumper foi transmitido novamente. Olha só que legal. All kids out of the pool. Esse tópico é extremamente óbvio, pois antes de começar a programação era exibido isso para alertar que todas as crianças saiam da piscina, pois é hora de os adultos entrarem. E eu sei, o sentido original da frase é de que as crianças não podem entrar na piscina de adultos, mas para programação vamos relevar de que é para elas saírem de lá, tá? E se você entendeu direitinho o que eu quis dizer, isso faz uma alusão ao próprio nome do bloco, Adult Swim, ou traduzindo literalmente, natação para adultos. Camada 2. The True Craft Dunk.
Eu acredito que por se tratar de um talk show americano do Adult Swim, poucos de vocês conheçam The Eric Andre Show, mas de uma coisa eu posso garantir, eu acho incrivelmente engraçado. E nele aparece o Craft Dunk, ou Craft Punk, que se vocês não moram em uma caverna no meio das Ilhas Maldivas, já devem ter percebido que ele é uma paródia óbvia e desconstruída do Daft Punk. Mas uma coisa é fato, ficou no ar durante um bom tempo a dúvida de quem realmente estava por debaixo daquele capacete, até que uma postagem no subreddit de Eric Andre Show, um usuário postou a foto de quem seria a suposta pessoa quem fazia o papel de Craft Punk, e eu não consegui encontrar o nome desse cara. Se vocês souberem, por favor, comentem. Mas na real, eu tenho minhas dúvidas se esse post realmente é verdadeiro. Eu sinceramente acho que não é, então fica no ar a verdadeira identidade do Craft Punk. Clark. Vocês devem estar se perguntando, what the fuck is this, bro? Mas calma lá, eu vou explicar de onde surgiu esse vídeo bizarro dessa galinha dinossauro sendo comida por esse monstro. Ou pelo menos tentar. Antes de tudo, Ethan Clark é o nome de um artista /ilustrador /animador. Eu consegui achar bastante coisa sobre ele pela internet, inclusive uma página do Tumblr e outra no Squarespace, que mostram algumas artes absurdas de maneiras e alguns trabalhos feitos para o Adult Swim, e alguns também para a MTV. Eu não sei como descrever tudo isso, então vejam por vocês mesmos. Carl no GTA V. Antes de tudo, não é o Carl Johnson, o CJ, é o Carl de Aqua Teen, tá bom? Se caso vocês estiverem jogando GTA V e colocarem na estação de rádio Philo FM, há uma certa probabilidade de você ouvir uma ligação feita para a rádio se você estiver ouvindo há muito tempo. E se vocês assistem Aqua Teen em inglês, vão reconhecer facilmente de quem é essa voz, vejam só. Stop playing everything you've been playing, cause your music sounds like a dumpster rolling down 5 flights of stairs. Word, we having a booty shaking contest down here. All the ladies with the fattest ass, get that donkey over here. I'm talking 2 watermelons, 2 whatever. Get that ass here ASAP and shake it for a brother. Eu realmente consigo imaginar o Carl fazendo uma coisa dessas. E realmente, é ele de certa forma, pois o Dave Williams confirmou que é realmente a voz dele. Agora, se é realmente o Carl que tá falando, de fato não queremos saber. Mas se sim, será que a Aqua Teen tem alguma ligação com o universo de GTA? Não, eu acho que eu tô viajando demais. Ou será que não? Mr. Pickles. Essa série refere-se a um cachorro, mas especificamente a um desenho sobre um Border Collie, que por mais fofo que seja, ele é um demônio assassino que pertence a uma família que se chama de Família Goodman. Que aliás, pra vocês terem noção, esse cachorro é tão perverso que quase ninguém da família sabe que ele é um demônio, exceto o vovô. E esse cachorro, ele adora simplesmente fazer uma coisa bem específica por diversão. Isso mesmo, matar é a atividade preferida dele. E logo após ele meio que armazena os corpos em seu covil secreto que fica em sua casinha de cachorro. Mas mesmo com tudo isso que eu acabei de falar, ele é dócil, somente com sua família. Mas durante o decorrer da série sempre tivemos uma dúvida: de onde diabo surgiu esse cachorro amaldiçoado? E é aí que na 4ª temporada os criadores resolveram nos mostrar de onde veio esse dog. E o episódio já começa muito bem, com Mr. Pickles tomando um tiro. Então a cena muda para um tribunal, onde o xerife conta toda a história. Que ele estava procurando o vovô para prendê-lo, então ele descobre que ele estava no México e logo vai atrás dele. Mas isso foi emboscada do vovô, porque ele quer matar o Mr. Pickles e livrar a humanidade desse mal que nos aflora. E com as descobertas do vovô, do nada os dois vão parar em uma ilha misteriosa, onde lá eles conseguem compreender de onde esse cachorro surgiu. Naquela ilha a civilização tinha o costume de sacrificar cãezinhos para agradar os seus deuses. E eu já não fui muito com a cara desses deuses, porque eu particularmente gosto muito de cãezinhos. E o inesperado aconteceu, eles foram sacrificar logo um dog que pertencia a uma bruxa macumbeira muito doida, que ficou furiosa e jogou uma maldição, então seu cão morreu, mas do nada surgiu um filhote que pegou essa maldição. Então todos os outros cães agora eram controlados por ele, e eles tacaram terror naquela civilização. E o Mr. Pickles é um descendente direto desse cão. E depois dessa história acontece um monte de loucura. Um pássaro do nada dedura os planos do vovô para o Mr. Pickles, ele troca de corpo com o cara que ele tava matando, o vovô mata o cara que tava no corpo de Mr. Pickles utilizando um sniper, e Mr. Pickles surge com
outro sniper, porém utilizando o corpo do cara. Então ele mata o vovô com headshot, então o xerife prende Mr. Pickles pelos assassinatos, mas ele destroca de corpo, então ele vai ter uma noite de prazer, se é que vocês me entendem. Mas a cadelinha com que ele ia se relacionar, na verdade era o vovô que havia trocado de corpo, então ele mata Mr. Pickles oficialmente, mas mesmo assim, isso não adiantou muita coisa, pois Mr. Pickles havia engravidado a cadelinha, então é aí que surge outro descendente do mal. 12. Osmouse. Esse é conhecido internet afora como o desenho mais estranho do Adult Swim, conhecido no Brasil como o Rato Esponja, que foi criado por Matt Maiellaro, o mesmo criador de Aqua Teen Esquadrão Força Total, com a história sendo voltada a um rato chamado de Fitzgerald, ou para os íntimos, Fitz. E na real, ele é muito louco, o personagem já começa o primeiro episódio meio bêbado conversando com um tubarão, depois ele sai por aí dirigindo uma nave espacial pelo meio da cidade, rouba um banco, beija mulheres em bares sem a permissão delas, vomita nelas e se não for o suficiente, ele ainda engana um policial. Sim, o Fitz é um cara realmente muito gente boa de se andar, né? E na real, eu não curti muito esse desenho. Eu até que achei bem engraçado porque eu gosto desse tipo de humor, mas sei lá, em certos momentos eu achei ele muito chato de assistir. E olha, não é nem porque parece que tudo aqui foi desenhado no Paint e o desenho é muito parado a ponto de parecer que você apenas está vendo alguns frames estáticos, mas sim porque a história é muito aleatória. De 2 em 2 minutos muda o que está acontecendo e acaba deixando bem confusa a história de cada episódio. Se é que eles têm uma história, né? Mas dá pra discutir muita coisa sobre ele, pois eu simplesmente não achei quase nada sobre no Brasil. Parece que por aqui é totalmente desconhecido. Eu não sei se existe um fandom BR secreto de Rato Esponja, mas não encontrei praticamente nada. Eu acho que eu sou um dos únicos BRs, fora o Cartoonizando, a discutir sobre por aqui no YouTube Brasil. E se vocês se interessam, tem as 2 primeiras temporadas dubladas por aí, dá pra assistir. Unedited Footage of a Bear. Aparentemente vemos 2 caras filmando um urso com celular. E enquanto eles falam, aparece um anúncio. Ué, mas por que eu não consigo pular? Ah, é verdade, isso foi uma pegadinha. Na realidade, o que estamos vendo aqui trata-se de um infomercial, que são aqueles comerciais de televenda. O quê? O produto aqui não existe de verdade? Acho que isso tá muito estranho. Chloridrill? What the fuck? Por que um spray nasal tem uma caixa que parece de mel de abelha? É daí que você percebe que vai tudo ficando muito estranho. A propaganda não acaba, mas dá uma certa impressão de ela estar indo embora. Então a suposta atriz utiliza o produto, e tudo começa a ficar extremamente estranho. Parece que tudo ficou tão hostil do nada. O som do celular está distorcido. Algo realmente não está normal. Então surge um clone da mulher. É o que? Esse clone tá louco? Porque do nada ele começou a persegui-la. Então ela corre, mas não adianta muita coisa. O clone começa a agredi-la, pega seu carro e não posso continuar citando detalhes sobre isso. Meu Deus. É tudo tão estranho. Camada 3. King Star King. A série gira em torno de Tommy Blatt, que é o protagonista conhecido como King Star King, um cara alto, forte, loiro e com personalidade bastante exótica, diga-se de passagem. E então o episódio piloto começa com ele indo se declarar para a princesa Snow White, ou Branca de Neve, e infelizmente eu vou ter que censurar muito esse tópico pro vídeo não cair. Mas enquanto King Star King está dando em cima da princesa, surge um coelho muito doido, que dedura isso para o rei, que apagou completamente sua mente, o deixando com uma espécie de amnésia. E essa é a premissa do desenho, esse cara vai lutar contra suas perdas de memória. S. McG. Essa aqui é uma sitcom de, como eu posso dizer, um traseiro. Infelizmente eu vou ter que censurar também. Poxa, é difícil trazer esse tipo de conteúdo, sabe? A desmonetização bate na minha porta e isso não é legal. É bom receber pelo trabalho dos vídeos, acreditem. Mas voltando ao assunto, esse traseiro é um detetive policial. É muito da hora o fato de ele meio que parodiar aqueles policiais durões, casca grossa, se é que vocês me entendem. Tanto é que aparece cena com eles fumando charuto, dando tiro nas pessoas. É bem divertido e eu recomendo vocês assistirem se puderem. Boondocks, episódio piloto. Tá certo, esse foi um episódio piloto de Boondocks, que foi encomendado pela Fox em 2003, totalmente feito com base na história em quadrinhos do desenho, mas o episódio feito não foi aceito pela Fox, com eles rejeitando a série. Então o desenho foi comprado pelo Cartoon Network, e até 2016 ninguém tinha acesso a esse episódio piloto, quando foi vazado 21 segundos dele no Twitter, comprovando sua existência. Então sim, esse episódio é uma Lost Media. Moral abstinência. E voltando a falar de Lost Media, aqui está outra. Ou não é mais Lost Media porque foi encontrada em 2015, mas ainda assim entra na categoria de Lost Medias encontradas. Moral Warrior, assim como os outros, era mais um programa comum do Adult Swim, que passou entre os anos de 2005 até 2008, com seus episódios sendo transmitidos normalmente, exceto um, chamado de Abstinência, que gira em torno de Dolce, tentando encontrar sua verdadeira vocação, e eu não vou mais descrever sobre isso porque não vale a pena, me desculpem. 4 da manhã. Esse tópico se refere ao horário onde as coisas estranhas realmente aconteciam durante o bloco, principalmente por se tratar de uma hora onde as criancinhas deveriam estar dormindo, né? Pee Wee Herman.
Pee Wee Herman é um personagem semelhante ao Mr. Bean. Eu realmente achei quase nada sobre alguma relação com ele e o Adult Swim, exceto alguns curtas de frango robô que o representam, como esse em que a polícia está na porta de sua casa e logo invade e sai atirando em tudo lá dentro e começa uma matança totalmente bizarra até que eles tacam o cacetete nele. Ou esse outro, em que ele está em sua casa brincando com seus móveis e do nada aparece esse cara. Ele diz que tem câncer. E sabe o que ele faz? Isso mesmo, começa a rir da cara dele. Lembra até daquele episódio de South Park, que Kyle fica rindo de Cartman porque ele pegou AIDS. E também daquele que o Cartman ri do anão. Realmente eu racho o bico vendo aquilo. E tem mais alguns curtas de frango robô. Recomendo vocês verem depois por conta própria. É bem rapidinho. Camada 4. This house has people in it. Ok, não tem como explicar esse curta de uma forma tão detalhada como ele merecia, e na verdade ele trata-se de um ARG, ou seja, um jogo de realidade alternativa, que se tornou viral na internet ao longo dos anos. De começo, nos deparamos com essa tela terminal, semelhante ao MS-DOS, contendo várias informações sobre o ARG, como logs e o número do usuário para entrar no sistema. Então é passado para uma tela contendo outras informações, como o próprio nome do curta, que traduzindo fica, nesta casa tem pessoas nela, e outras informações como o número da família, a data e o tape number, que é o mesmo do log utilizado para se entrar no sistema. E a última informação, sujeito 3 de bruços no chão da cozinha. E então a tela muda para a primeira página do sistema de câmeras de vigilância, mas você também pode notar que a data não é a mesma daquela tela azul. Ao invés de 2015, está sendo mostrado o ano de 2014. E a princípio, deixando isso de lado e observando o vídeo de primeira, parece ser uma família tendo mais um dia normal, exceto pelo fato de haver uma pessoa deitada do nada no chão da cozinha. E calma, vai tudo ficar mais estranho ainda. Conforme você vai assistindo, dá uma sensação muito bizarra. Sinceramente, é muito desconfortável. Principalmente em uma cena na qual tá a vovó da casa assistindo um programa com um cara mexendo com argilas, enquanto o filho do casal fica vagando pela casa, enquanto ainda tem um encanador consertando algo no porão. E você nota um movimento estranho nas câmeras, como se elas estivessem sendo controladas por alguém que essa família não faz ideia de quem seja. E no quintal, coisas estranhas começam a acontecer, como do nada surgir um cervo do lado de fora com uma criatura esquisita acompanhando ele logo após o surgimento do mesmo. Então aparece uma mensagem, escrita fora de alcance com as filmagens, e a pessoa deitada no chão começa a ser sugada por ele. Então finalmente percebem que ela está sendo sugada, daí o desespero começa. Eles tentam tirar ela dali, mas nada adianta, e até mesmo o bebê começa a chorar, e eles deixam ele com a vovó, que aparentemente não está nem aí pro garoto e o deixa ir embora sem se importar. E então a pessoa que estava atravessando o chão começa a aparecer embaixo, no porão, com metade do seu corpo. E ao cair, a cena corta e todo mundo aparece de bruços sendo sugado pelo chão também, exceto o bebê que foi embora e escapou daquele lugar amaldiçoado. E sim, eu sei que tem muito mais a ser discutido sobre esse tópico imenso, e ele também é bem interpretativo, mas tá aí pra vocês um breve resumo do resumo. Sintam-se à vontade para procurar mais a respeito. E eu vou deixar nos comentários fixados 2 vídeos de um BR que explicou muito detalhadamente esse curta. Vão lá e falem que vieram por mim, por favorzinho. Rick and Morty deveria terminar na 2ª temporada. Não, Rick and Morty não deveria terminar na 2ª temporada. Esse tópico tá aqui justamente por conta de vários fãs apontarem que a série deveria ter terminado nessa temporada, após Rick se entregar para a Federação Galáctica. E esse tópico divide bastante opiniões, e a minha é de que não. O Rick é muito inteligente para não conseguir escapar de lá. Então sim, deve continuar. Mas e aí, qual a sua opinião? Deixe nos comentários. Bubu Runs Wild. Traduzindo o nome do tópico, Catatal Corre Selvagem é uma paródia de Zé Colmeia, que foi feita pelo mesmo criador de Ren e Stimpy. O curta começa normalmente, com o guarda-belo tentando colocar tudo em ordem no parque de Yellowstone, enchendo de placas com regras sem sentido para os animais que habitam aquele local. Enquanto isso, Zé Colmeia e Catatal estão em sua caverna acabando de acordar, e decidem dar uma volta pelo lado de fora, mas eles vão sem roupas, ou então sem gravatas, né? E com isso o guarda-belo fica com raiva, pois eles estão pelados. Se bem que eles são ursos e isso não faz o mínimo sentido, mas ok, né? É apenas um desenho. E então eles colocam suas roupas e saem normalmente. E o Catatal fica com vontade de arranhar uma árvore, mas o guarda-belo aparece full putaço e manda eles seguirem as regras. Mas Catatal acaba não aceitando isso muito bem, e essa raiva acaba despertando o lado extremamente selvagem dele. Então ele vira meio que um urso louco e sai por aí pelo parque fazendo o que quer sem tá nem aí pra nada. O pior é que ainda comete talaricagem quando se encontra com Cindy, a namorada do Zé Colmeia, e ela fica pasma com esse lado selvagem dele, e também acaba despertando dela. E então eles vão pra moita. E o Zé Colmeia acaba flagrando isso, e foge pela floresta para tentar encontrar ajuda, e vai para casa do guarda-belo. Chegando lá, eles começam a conversar e rolam altas tretas. Então o superior do guarda-belo liga e o manda dar um fim nesse urso louco que tá colocando o parque em desordem. Então o guarda-belo pega uma espingarda e vai tentar matar o Catatal, algo que o Zé Colmeia jamais deixaria ele fazer, porque eles são amigos. Então eles começam a brigar, o Catatal chega, vê essa briga, volta ao normal e então fica tudo bem. Acho que bem até demais, né?
Witches and Babies. Rebirth, como é conhecido, é um comercial extremamente bizarro que passou no Cartoon Network durante o bloco que seria para o programa Off the Air, que vamos discutir depois desse tópico. Mas voltando ao assunto, esse vídeo chamou bastante atenção na internet por conta de serem umas espécies de bruxas, podemos chamar assim, que colocam bebês para fora e começam a bater bebês numa mesa. E o som que os bebês fazem é meio que transformado em uma música que é um estilo de trap. Pelo menos eu achei parecido. E é apenas isso, um monte de bruxas que pegam bebês modelados em 3D e que ficam batendo bebês com o intuito de formar um ritmo musical. É extremamente bizarro, mas do Adult Swim já podemos esperar até mesmo coisa pior. E sim, algumas pessoas acham isso engraçado, não julgo, mas eu acho bem perturbador, e vocês? Off the Air. Vocês já ouviram o termo "nossa mano, isso é surreal"? Ou algo parecido com isso? Eu acho que não conheço você pessoalmente, mas acho que as probabilidades da resposta ser sim são bem altas. Pois é, o surrealismo foi um movimento artístico do século XX, que usavam formas que iam além da realidade para os artistas representarem suas obras a partir de suas imaginações. Surreal é algo que rompe a realidade, é algo que vai além do que é possível atualmente. Tá bom, Rafa, eu já vi isso na escola, é muito chato. Sim, eu concordo, geralmente é chato as explicações da escola, mas vocês acham chato, por exemplo, Vingadores Ultimato? Ou então aqueles destroys interestelares e sabres de luzes de Star Wars? O surrealismo não é tão chato assim, né? Principalmente porque parte do princípio da minha e da sua imaginação. Tá, mas o que isso tem a ver com Off the Air? Simples, o programa é totalmente focado em nos demonstrar imagens surreais e psicodélicas. Você chega a ficar hipnotizado assistindo. Você não sabe exatamente o que está acontecendo, mas você continua vendo por alguma razão. O programa é focado em vários cultos aleatórios, que muitas das vezes não tem sentido algum. O único propósito que o faz ser único é como se os produtores escrevessem isso chapados todas as vezes. Coisa que eu não duvido, porque é muita viagem. E é por isso que se você não tem nada pra fazer no momento e quer se desconectar por completo da realidade, por favor, assista esse show. Penguins Behind Bars. Como eu tô feliz de comentar esse tópico pra vocês, não apenas por se tratar de outra Lost Media encontrada, mas porque eu amo demais o tema que esse piloto aborda. Me faz até lembrar de Prison Break, uma das minhas séries favoritas. O curta começa nos apresentando um mundo em que pinguins são seres dominantes, da mesma maneira que nós humanos somos na realidade, no qual um casal está andando de carro pela cidade, e nele temos a protagonista, Doris Fairfeather, e seu namorado Charlie Abalone. E então nesse passeio pela cidade, Charlie manda Doris parar em frente ao banco, e ela toda inocente não sabia das verdadeiras intenções de seu namorado. Então ele vai e assalta um banco e manda ela fugir de carro. E Doris, sem entender muito bem o que tá acontecendo, obedece. Então rola um flashback em que ela explica que nunca foi uma garota de más intenções. A sua vida inteira ela foi super obediente e atenciosa até conhecer esse cara, que eu dava joias e riquezas, mas no fundo não estava nem aí pra ela, apenas a usando como se fosse um instrumento, algo meramente fútil após ser utilizado. E sua família desconfiava de suas malandragens, mas Doris era inocente demais para perceber. Então eles batem o carro nas docas, e Charlie foge dizendo que iria voltar para Doris um dia, e ela fica lá e acaba sendo presa. Ocorre até um julgamento em tribunal. Ela tem um advogado idiota que não ajuda em nada no caso, então acaba cometendo um deslize e admitindo um crime que não cometeu. E guardem esse advogado idiota, daqui a pouco ele vai ser bem importante. Mas após ela ser condenada injustamente, escorre uma lágrima em seus olhos. E uma cena bem emotiva demonstrando seus pais muito tristes e sua mãe chorando muito após a condenação de uma pena de mais de 10 anos para sua filha. A caminho da penitenciária de Knockworth, somos apresentados a mais duas personagens, a Madame Millie, uma presidiária extremamente experiente, e Flotsam, essa pinguim doidona, que são muito importantes no trama. E chegando na prisão, somos apresentados as antagonistas, a guarda que comanda a prisão, Matrona Huffwater, Babs e suas escravas, que meio que se tornam as inimigas de Doris, e cara, como elas são chatas, viu? Eu não suporto, dá vontade de jogar elas de cima de um penhasco. Elas armam pra coitada da Doris um monte de armadilhas pra ela parar na solitária e atormentam a vida dela, e das outras mais frágeis também. Mas deixando isso de lado, uma hora Doris se encontra assistindo TV, e lá está o picareta do Charlie, concorrendo a prefeito de uma cidade na maior cara de pau. Então ela comenta sobre ele com suas amigas e descobre que ele teve um caso com as outras detentas também, o que a deixa mais pé da vida ainda. E lembra o advogado imbecil que eu falei no começo do tópico? Sim, esse idiota trabalha para o Charlie e só estava atrapalhando e ferrando a vida de Doris. Então as garotas descobrem que Doris possui uma foto que mostra o colar roubado que Charlie estava utilizando, então aí ela pode provar quem de fato ele é. Então Madame Millie sai da prisão devido a sua pena ter acabado, mas ela deixou
deixou um legado lá dentro, e foi a melhor amiga da protagonista e ensinou muitas coisas para ela. Então Doris esconde a foto debaixo da cama, mas para a guarda não descobrir, ela muda de posição para dentro da boneca de Flotsam. E um dia no refeitório ocorre uma confusão. Babs pega a boneca e começa a tacar fogo nela. Isso foi o suficiente para despertar a ira de Flotsam, a ponto da mesma matar ela. E como Doris estava envolvida no caso, foi posta a outra condenação, e no tribunal lá estava o advogado imbecil novamente. E Charlie, escondido no fundo. Então ela percebe e prova pra todos quem de fato é Charlie. E agora ela pegou outra pena de mais 10 anos pela morte de Babs. Mas Charlie pegou perpétua, então tudo bem, não tem problema. Essa Lost Media foi encontrada em dezembro de 2017, após uma postagem de Ken F no Tumblr do Pan Pizza, vulgo Rebel Taxi, alegando que seu amigo havia encontrado um piloto inteiro de um desenho e vazou na internet. E então o usuário postou no YouTube e tomou copyright da Turner, mas logo após o próprio Adult Swim vazou em seu site. E eu tô muito feliz por provavelmente ser o único BR até então a comentar sobre isso. Camada 5. Captain Sturdy Pilot. Novamente falando de Lost Medias encontradas, Captain Sturdy conta a história de um super-herói aposentado que teve sua pensão revogada pelo sindicato. E o trama gira em torno dele conseguir recuperar seu fundo de pensão. Mas em um momento ele se reúne com seu companheiro Ultra Boy para combater as forças do mal novamente e também lutarem pelos seus direitos. Mas algo interessante que vale lembrar é de que o curta foi indiciado ao prêmio Big Picture para se tornar o novo Cartoon, mas como vocês já devem ter notado, ele é muito ruim, pelo menos na minha opinião, e realmente não merecia. Então ele chegou a ser exibido algumas vezes no Adult Swim durante os anos 2000 e ficou perdido por um bom tempo, mas graças à nossa querida internet ele atualmente encontra-se entre nós. Mother to be Sa. Eu vou ser bem breve com esse tópico, pois nele temos um tema um tanto quanto impróprio e eu não quero tomar strike do YouTube. Mas Mary Shelley's Frank Holy é uma série de animação stop motion feita para o Adult Swim, que gira em torno de um Frankenstein que descobriu a fórmula da imortalidade. Mas isso não interessa. Mother to be Sa é o segundo episódio da série, que nunca chegou a ser exibido na televisão e nem lançado online. Não pelo menos de formas oficiais. O episódio gira em torno de Madre Teresa, uma senhorinha que é serva da família do Frankenstein, e o episódio acabou sendo totalmente descartado por conta de seu trama, que é extremamente impróprio, acho que até mesmo para os padrões da Adult Swim. Mas o episódio está disponível pela internet para vocês encontrarem, então sim, ele também é considerado uma Lost Media encontrada. Minority. Novamente, eu acho que esse é um dos únicos canais brasileiros que você vai encontrar um cara aleatório na internet falando de coisas desconhecidas, então aproveita e se inscreve por favorzinho, vai? Ok, agora chega de me autopromover e bora pro que interessa. Minority, ou Time da Minoria, é uma série do Adult Swim que conta a história de 5 super-heróis, em que cada um deles é baseado em um estereótipo, que juntos vão à caça aos vilões que são representados por tipos de discriminações, ou seja, são preconceituosos. E sim, o show é uma paródia da Marvel e ainda possui homenagens a Jack Kirby. E se você não conhece, esse cara foi uma lenda viva, sendo considerado o rei dos quadrinhos, e ele quem criou o Capitão América junto com Joe Simon. E trabalhou tanto na Marvel como na DC, e em Minority são bem óbvias as referências, como esse personagem chamado de Galactus, que é a paródia óbvia do Galactus, o devorador de mundos da Marvel. Tom Goes to the Mayor. Nos é contada a história de Tom Peters, um cara que acabou de se mudar para uma cidade em que ele não acha muito agradável. Então o mesmo vai ao prefeito da cidade. Daí o nome da série, Tom vai ao prefeito. Então o prefeito escuta as opiniões de Tom, mas ele que vai dar um jeito de responder pelos atos do prefeito e dele também, pois ele quem dá as ideias. É uma série legalzinha na minha opinião, mas nada de surpreendente. A animação é bem estática, sendo os personagens recortes de desenhos colocados em um cenário. O enredo também não tem nada de tão interessante, mas se você tá literalmente sem nada pra fazer, dá pra passar o tempo. Camada 6. Your Pretty Face is Going to Hell. Seu lindo rosto está indo para o inferno é uma sitcom do Adult Swim, na qual acompanhamos o protagonista Gary em seu local de trabalho que é localizado no inferno, com sua função sendo coletar almas da terra para assim subir de cargo no submundo. E ele quer subir de patamar em seu trabalho, mas ao mesmo tempo ele é um bundão, ou seja, ele é muito idiota a ponto de não fazer nenhuma besteira. E olha, procurando no Google o nome da série eu notei que ela está disponível por completa para assistir no HBO Max, então se vocês possuem uma assinatura aproveitem para conhecer por lá. The Oblongs. Sim, alguns de vocês provavelmente já viram esse desenho no SBT. Ele é um dos poucos desse vídeo que possui alguma dublagem, e foi inicialmente lançado pelo canal da Warner Bros. E futuramente no Adult Swim. Os Oblongs são uma família um tanto quanto diferente. O pai não tem braços nem pernas, existem 2 irmãos que são gêmeos siameses, uma garotinha com tumor saindo da cabeça, uma mãe viciada e que não tem cabelo de verdade, uma filha que tem a cabeça pela metade e não consegue falar normalmente, um menino que tem uma bunda caída e a família vive do lado de um pântano poluído com lixo tóxico e
dejetos de uma fábrica. Enfim, vocês já percebem que a situação deles é um tanto quanto lamentável, mas eles são felizes mesmo sendo diferentes, e é isso que importa. Esse desenho, diferente da maioria do Adult Swim, que são compostos por besteiras, carrega uma crítica social incrível, que mostra a realidade com os meros trabalhadores, se ferrando enquanto os patrões podres de ricos pisam em cima da desgraça deles. E também tem as Debs, que são um bando de patricinhas que são exatamente iguais, e snobs e sem graça. É isso, o desenho é cheio de críticas e é muito bom de se assistir, embora seja um pouco mais pesado do que pareça. E antes de encerrar por aqui, eu quero agradecer a esse canal, o Mete Análises, que foi o único brasileiro que encontrei fazendo vídeo e ele explicou perfeitamente. Sei que não posso fazer muita coisa, mas passem lá, ele merece muito mais reconhecimento. O link vai estar nos comentários fixados. Squidbillies. Squidbillies é um desenho que é pouco conhecido por aqui no Brasil. A única pessoa que vi falando sobre é o MM, seu canal Cartoon Recap, dando a notícia de que a última temporada do show está por vir. E também está disponível no HBO Max para quem quiser assistir. O show conta a história de uma família de lulas caipiras que mora em uma cidadezinha no interior do estado da Geórgia. É mal animado de propósito e os personagens são completamente sem noção. Principalmente o protagonista, o Banguela, que é a Lula, que é um personagem completamente louco e teve até um filho chamado Foguinho no primeiro episódio. E bem, o show é episódico. Por mais que tenha uma história por trás, você pode assistir qualquer episódio e ainda vai entender. E eu particularmente achei bem mais ou menos, mas recomendo vocês assistirem. King of the Hill Bumpers. Em 2011, no Adult Swim foram transmitidos bumpers da sitcom King of the Hill, ou em português O Rei do Pedaço, com o intuito de promover uma empresa fictícia. Alguns desses bumpers foram encontrados, mas grande parte ainda se encontram perdidos. China Yell. China, Illinois é uma universidade fictícia de um desenho, e nele sendo apelidada de a pior faculdade dos Estados Unidos. O show conta quão orgulhosos os professores e funcionários desse local são por essa má reputação. A série tinha sido escrita para um site de comédia da Turner, que faz parte do Adult Swim, o falecido Super Deluxe, e por causa disso há muito tempo não temos novos episódios e nem notícias desse desenho. Go for a Punch, transmitido em Toonami. Alguns de vocês provavelmente conhecem o rumor do anime que nunca existiu, o famoso Saki Sanobashi, conhecido como Go for a Punch também. É um suposto OVA de 30 minutos que foi criado entre os anos 80 ou 90, na qual apresentam-se algumas meninas dentro de um banheiro, e eu não posso entrar em tantos detalhes sobre, porque vocês sabem como o YouTube é. Mas indo direto ao assunto, alguns rumores apontam que o anime passou no Toonami, algo que eu acho bem difícil pela falta de provas, e também por isso ser considerado uma creepypasta, e sabem, né? Não dá pra levar a sério creepypasta, é muito raro alguma ser real de fato. Bem, o vídeo vai ficando por aqui, eu gostei muito de fazê-lo, tem vários tópicos que eu comentei que não se acham no Brasil, e isso torna meu canal bem único por aqui, pelo menos nesse quesito, e eu gosto disso. E eu peço para vocês não se esquecerem de passar nos canais que eu recomendei por aqui, eles merecem bastante e eu gosto de ajudar quem se esforça. Vou ficando por aqui, e até mais.